Sabe, toda nação tem um documento que define quem ela é, qual é o seu DNA. No caso do Brasil, esse código genético está ali, cravado nos primeiros 4 artigos da Constituição. Eles são um verdadeiro projeto, a base onde todo o resto se apoia. Então vamos mergulhar fundo para entender o que esses artigos realmente contam sobre identidade e os sonhos do Brasil. Pois é, a grande pergunta é essa: qual é o verdadeiro DNA da nossa República? O que a Constituição define como a alma do país, seus objetivos e qual o seu lugar no mundo? É exatamente isso que a gente vai decodificar agora, olhando com uma lupa para o texto que deveria guiar a nação. Bom, para começar, a gente vai direto para o artigo 1º, que é onde estão os fundamentos. Pensa nisso como se fosse o alicerce de um prédio, sabe? Se essa base não for forte, toda a estrutura pode balançar. É aqui que a Constituição define a identidade central do Brasil. E a primeira peça desse alicerce é essa ideia de Estado democrático de direito. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Significa que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Nem o cidadão comum, nem o governo. É a garantia de que as regras do jogo são claras e valem para todo mundo, protegendo os direitos de cada um de nós. E o artigo 1º detalha essa base em 5 pilares que estão super conectados. Primeiro, a soberania, que é a autoridade do país de se governar. Isso leva direto à cidadania, que são os direitos e deveres de quem faz parte da nação. E no centro de tudo, como um valor que não se negocia, está a dignidade da pessoa humana. Na parte econômica, a Constituição tenta achar um equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. E para que tudo isso funcione de forma democrática, o pilar final, o pluralismo político, que garante que diferentes ideias possam conviver. Agora, olha só esse trecho, porque ele é o coração da nossa democracia. A Constituição diz, com todas as letras, que a autoridade final não está no governo, está no povo. Seja votando, seja participando de outras formas, a fonte de todo o poder é a população. É uma declaração muito forte sobre quem realmente manda no país. Certo. Se o artigo 1º é o alicerce, o artigo 2º é a estrutura, a engenharia do Estado. É ele que define como o poder, que a gente acabou de ver que vem do povo, vai ser organizado e colocado em prática para que o sistema todo funcione. Vamos ver como é esse desenho. E aqui a gente tem aquela divisão clássica: o legislativo, que faz as leis, o executivo, que coloca em prática, e o judiciário, que interpreta. Mas a Constituição coloca uma regra de ouro: eles precisam ser independentes e harmônicos. A independência serve para evitar que o poder se concentre na mão de um só. E a harmonia exige que eles conversem e trabalhem juntos, num sistema de freios e contrapesos, sempre buscando o equilíbrio. Agora, avançando para o artigo 3º, a gente sai um pouco da estrutura e entra na missão. Se o Brasil fosse uma empresa, aqui estaria essa declaração de propósito, sabe? É nesse ponto que a Constituição olha para o futuro e diz que tipo de nação a gente quer construir. E olha, os objetivos não são nada modestos. Não é só sobre administrar um país, mas sobre construir ativamente uma sociedade melhor, livre, justa e solidária. É sobre garantir o desenvolvimento, lutar para erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades e promover o bem de todo mundo, sem nenhum tipo de preconceito. É basicamente a bússola moral da nação. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem lógica, né? Nenhuma nação é uma ilha. Para conseguir alcançar metas tão grandes aqui dentro, como é que o Brasil tem que se comportar lá fora? Como a política externa se conecta com essa missão interna? E a resposta está no artigo 4º. Ele funciona como código de conduta do Brasil nas suas relações com outros países. Ele define os princípios que devem guiar a diplomacia e a posição do país no mundo. Vamos dar uma olhada em quais são esses princípios? A primeira parte desses princípios cria uma base de respeito e soberania. A independência nacional é o direito de decidir o próprio rumo. Isso se estende aos outros, com a autodeterminação dos povos e a não intervenção. E como um pilar central, o compromisso com a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. Ou seja, a preferência é sempre pelo diálogo e não pela força. Indo um pouco além, a segunda parte aprofunda os valores que guiam o Brasil. A prevalência dos direitos humanos é colocada como algo central. A igualdade entre os países, não importa se são grandes ou pequenos, a rejeição total ao terrorismo e ao racismo, e, por fim, um chamado à cooperação entre os povos e a concessão de asilo político, que é um gesto importantíssimo de solidariedade. Para fechar, o artigo 4º ainda aponta para um foco geográfico muito específico, uma missão regional. Ele termina com uma direção bem clara:
O Brasil deve buscar ativamente a integração com seus vizinhos para formar uma comunidade latino-americana de nações. É uma vocação para a união regional que está ali, gravada na nossa lei maior. E assim, depois de olhar para esses 4 artigos, desde a fundação até a política externa, a gente chega numa reflexão final. Será que esses princípios tão bonitos no papel são um retrato fiel do Brasil de hoje? Ou será que eles representam uma aspiração constante, um ideal que a nação ainda briga para alcançar, dia após dia? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, molda não só o nosso presente, mas também o futuro do país.